Olá, muito bem-vindo. Eu sou o Divino Ronaldo, comunicador do agronegócio e apresento o AgriProsa Podcast. Vamos começar? Esse episódio tem um oferecimento da Organic Brasil. Você sabia que a matéria orgânica presente nos fertilizantes organominerais melhora a estrutura do solo, aumentando a sua capacidade de suporte para as plantas? Organic Brasil. Inovação e tecnologia para o futuro da agricultura, atendendo tanto pequenos quanto grandes agricultores com nossos fertilizantes de alta qualidade. Utilizamos tecnologia avançada para tratar e enriquecer a matéria orgânica por meio de processos industriais exclusivos. Nossos fertilizantes organominerais aumentam a capacidade de retenção da água do solo, tornam as plantas mais resistentes a estresses climáticos, resultados comprovados para maiores lucros. Organic Brasil, cultivando inovação, colhendo resultados. Agro e Prosa, apresentação Divino Ronaldo. Uma das maiores deficiências do Brasil é a armazenagem. Há décadas que eu ouço falar que o Brasil tem um déficit de armazenagem. E como é que está as condições desses armazéns? Eles estão modernos? São modernos? Não estão? Estão defasados? A gente vai entender um pouco desse assunto hoje. Eu vou conversar com Everton Rorato, diretor comercial da PCE Engenharia. E o tema da nossa entrevista será o déficit tecnológico no setor de armazenagem. Everton, prazer te receber. Muito obrigado por aceitar o meu convite. Prazer é meu aí de poder dividir aí um tempo com vocês. Muito obrigado. Você está falando direto de Panambi? Isso, Panambi, Rio Grande do Sul, que é Panambi é uma cidade que concentra muito da produção industrial voltada para o pós-colheita. Temos aqui um polo metal-mecânico bem dedicado a esse setor aí do pós-colheita. E como é que começou isso aí? Foi assim meio sem querer ou não? Foi tudo planejado? Na verdade, a história de Panambi é uma cidade de colonização germânica, né? Certo. E esse pessoal, quando veio para cá, eles tinham uma aptidão maior para trabalhar com metais, né? Foram dedicados à agricultura, mas tinham isso meio no sangue. E aí começaram a surgir pequenas indústrias aqui na cidade, né? Isso meados do século passado. E essas indústrias foram evoluindo e sempre muito voltadas para esse setor do pós-colheita, o atendimento para os agricultores. É que juntou, né? Era uma região agrícola e com alguns descendentes de alemães ali que tinham essa verve mais voltada para metalurgia, né? E aí que foi a semente, a gênese aqui de Panambi, né? Nos conte um pouco da história do Everton Rorato, como é que você começou nesse setor? Conte pra gente aí como é que você entrou nessa história da armazenagem aí e o que você faz? Na realidade, assim, a PCE Engenharia, que é a nossa empresa, ela tem aí cerca de 19 anos de fundação. Nós iniciamos muito focados mais para a área industrial, né? Agroindustrial. Até 2015, nosso direcionamento era mais desse setor, portos, tradings. Mas a partir de 2015 a gente começou a digamos, olhar com um pouco mais de carinho para essa área de armazenagem mesmo, né? Aí começamos a fazer alguns trabalhos de desenvolvimento de soluções dedicadas para equipamentos, para secadores, máquinas para limpeza, e fomos, digamos, conhecendo cada vez mais do funcionamento desses equipamentos e desse setor, né? Eu não sou natural aqui de Panambi, sou de uma cidade próxima aqui, que se chama Faxinal do Soturno. Vim para cá, na época, para trabalhar em uma outra empresa e acabei ficando, né? E aí, como o Panambi tem essa cadeia, esse ecossistema de empresas aqui que são voltadas para o setor do pós-colheita, a gente acabou também evoluindo junto aqui com as outras empresas com esse foco aí, né? Principalmente nos últimos anos. Ô Everton, conforme eu disse lá no início, eu ouço falar de déficit de armazenagem há pelo menos 40 anos. Todo ano a gente tem recorde de produtividade. Agora mesmo eu vou trazer um dado aqui sobre a primeira estimativa para a safra de grãos da temporada 24-25.
Essa estimativa é da Conab. E ela aponta para uma produção de 322 milhões e 470 mil toneladas de grãos. Esse volume representa um crescimento de 8,3% ao obtido em 2023 e 2024. Logicamente que esses números, se tudo der certo, se o clima for favorável, né, vai ter essa produtividade. Mas a gente sabe que isso vai mudar depois, para cima ou para baixo. Como é que o pessoal chega nesses números, Everton? Todo ano eles trazem e depois vão mudando isso até chegar nos números finais. Isso é interessante. Essas estimativas, elas são estimativas, né? Então elas têm essa variabilidade aí, muito em função do clima, às vezes também fatores de mercado acabam interferindo, né? Mas no contexto aí, normalmente é feito um mapeamento das áreas plantadas, né? Então já se sabe o quanto quais são as áreas hoje em dia, principalmente via satélite, se tem mapeamento de imagem. Então existe uma base de dados que permite aí a verificar as áreas e a produtividade histórica dessas áreas, né? Então, em cima disso são feitos cálculos e estimativas. Aí também é feita pesquisa de humor do setor. Por exemplo, em determinado momento, o preço melhor é soja, então o pessoal está inclinado a plantar mais soja. Em outro momento, alguma outra cultura se sobressai, o pessoal migra um pouco para essa outra cultura. É muito dinâmico, né? Por isso é uma estimativa que varia entre o valor que é colocado como, digamos, meta ou expectativa e depois o realizado sempre tem aí alguma variação substancial, né? Não tem muito a ver com o que a gente vai falar aqui agora, não, mas o humor do presidente da Farsul esses dias não estava muito favorável, não, viu? Ele não estava muito de acordo com esses números aí, e ele questionava, falava, olha, muita terra aqui não está em condições de plantio, né? Com tudo que aconteceu no Rio Grande do Sul, o produtor também muitas vezes não tem condições de plantar. Mas enfim, vamos torcer para dar tudo certo. Qual é, Everton, a capacidade de armazenagem de grãos atualmente no Brasil? Hoje, nos últimos dados aí que foram levantados, que foi aí no final do ano passado, mais ou menos, em torno de 200 milhões de toneladas, 201 milhões de toneladas, o que era um crescimento aí de quase 5% com relação ao primeiro semestre de 2023, né? Esses dados são do segundo semestre de 2023. Então a gente percebe que existe uma evolução, há um crescimento, a gente observa assim um esforço de investimento considerável em novas unidades para ampliar essa capacidade de armazenagem. Só que o que acontece é que, por outro lado, a área produtiva consegue superar e crescer mais ainda, né? E isso ao longo de muitos anos. Então, se você pegar aí nos últimos 20 anos, o crescimento de produtividade ele tem sido muito elevado. E os investimentos em armazenagem não conseguem acompanhar. A própria capacidade da indústria brasileira em produzir equipamentos, silos e armazéns, ela não consegue também crescer numa velocidade tão grande. As empresas elas têm que fazer investimentos médio e longo prazo, né? São muito suscetíveis a variações mercadológicas e isso acaba limitando muitas vezes a capacidade produtiva das empresas como um todo. Falo isso olhando o nosso polo aqui de Panambi, que hoje é responsável por cerca de 47% de tudo que é fabricado e instalado no setor do pós-colheita. Então, e por outro lado, como eu falei, a parte de sementes, tecnologias de produção, fertilizantes, isso tudo teve uma evolução exponencial, né, nessas últimas 2 décadas, né? Então esse déficit, ao invés de diminuir, ele vem crescendo ao longo dos últimos anos. E é um desafio, impõe um tremendo desafio para nós aqui que somos da indústria do pós-colheita, né? Investir em armazém na fazenda é um bom negócio? Olha, isso como é que eu vou te dizer, não é uma pergunta com uma resposta tão simples, né? Porque depende da região, depende da área cultivada, do produtor. Então, por exemplo, em determinadas regiões, o melhor negócio é fazer uma união e trabalhar com cooperativas.
Por quê? Porque propriedades até um determinado limite não comportam um investimento numa armazenagem própria. Em outras regiões, como é o caso do Centro-Oeste, começa a ficar bem mais interessante e viável a armazenagem própria, né? Que são áreas maiores, com alta produtividade e que conseguem suportar esse tipo de investimento, né? E com isso, dão uma flexibilidade e uma autonomia maior para o produtor em termos de momento de negociar, não fica tão dependente, né, dos trades e das próprias cooperativas, né? Aliás, dentro disso que você está falando aí, eu quero até trazer um outro dado, que segundo um artigo da Universidade Federal de Santa Maria, o estado do Mato Grosso, ele corresponde a 23% da capacidade estática total de armazéns do país, que vai bem em linha com o que você disse agora, né? Grandes propriedades, grandes produtividades acabam incentivando a armazenagem na fazenda, né? Exatamente. Centro-Oeste, a região do Matopiba, ali naquele triângulo entre Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia, também é uma região que está tendo uma expansão grande na parte de produtividade e com isso está puxando os investimentos em armazenagem. A região mais ao norte do Mato Grosso. Então existem algumas regiões que a gente percebe que tem ainda um potencial de crescimento de produtividade e que tem um déficit ainda grande de armazenagem. Então são regiões onde devem ocorrer mais investimentos nesse setor, né? E que bom que você estava citando Santa Maria aí, que é a minha universidade de origem. E não foi intencional, porque eu nem sabia, hein? Eu nem sabia. Pois é, coincidência. Ô Everton, daqui a pouco a gente vai entrar no assunto da qualidade dos armazéns no Brasil. Mas antes disso, uma outra dúvida que eu ainda tenho é o seguinte: muitos produtores investem em terra. Por exemplo, aqui em Goiás a gente viu uma procura muito grande por expansão de área, né? Equipamentos, querem ter as melhores plantadeiras, querem ter as melhores colheitadeiras, os melhores tratores, mas eles não investem muitas vezes em armazéns. Por quê? Isso é cultural ou não? É porque realmente é um negócio complexo, não tem financiamento? O que é? É um pouco cultural e um bom tanto também é por motivos econômicos, né? Então, assim, o agricultor ele é normalmente bem conservador, né? E a terra é a base da produção. Então, sempre que ele tem uma reserva, ele prioriza ampliar sua base de produção, que é ampliando a área a cultivar, comprando terra, né? Então isso é uma tendência natural, principalmente quando a gente olha a origem desses agricultores. Se você pegar Centro-Oeste, mesmo essa região que eu citei, Matopiba, norte do Mato Grosso, na maioria são agricultores oriundos aqui da região sul, que vêm de famílias ou de origem italiana ou alemã, que tinham minifúndios, né? Então, ano passado, esse pessoal tinha pequenas propriedades e tinha uma grande quantidade de filhos e se acostumaram a viver com pouco, né? Então, eles têm no DNA essa busca por ampliar essa capacidade produtiva, e ter terra é o caminho, né? Então, é natural essa prioridade que eles deem. Em segundo lugar, a parte da lavoura, né? Porque é o que produz a riqueza, né? Você vai tirar, né, da lavoura ali, da semente, de uma boa semente, de um bom trator, de uma boa colheitadeira, de uma boa plantadeira, adubação, enfim. Então, eles priorizam o investimento nessa área dos equipamentos para a produção, tendo como objetivo melhorar e ampliar a sua capacidade produtiva. E em terceiro lugar fica a armazenagem. Então a armazenagem acaba sendo meio que o patinho feio, né? E aí também entra essa questão que a gente discutiu antes, que é sim uma mudança cultural. Por exemplo, aqui no sul, como são propriedades menores, a tendência é o pessoal se organizar em cooperativas, e a cooperativa fica responsável pela armazenagem e gestão desses grãos, né? O agricultor ele fica focado praticamente só na produção.
quando o pessoal foi subindo e expandindo aí com propriedades maiores, começou a fazer mais sentido a armazenagem própria, né? Só que é um pouquinho uma quebra de um certo paradigma, né? Porque é uma responsabilidade a mais também que o agricultor acaba assumindo. A hora que ele bota uma unidade própria, ele tem que fazer a gestão daqueles grãos, que de outra forma ele terceirizaria, né? Só que ele tem ganhos com isso. Então aí entra uma questão de pesar o que vale mais a pena, né? E cada vez mais vale mais a pena a armazenagem própria. Só que às vezes o agricultor é um pouco resistente a isso, né? Porque ele domina muito bem a parte de produção, que é o plantio e a colheita, mas para ele armazenar e fazer a gestão dos grãos é algo que às vezes não é o feijão com arroz o dia a dia dele, né? Isso também inibe um pouco os investimentos nesse setor. Vamos entrar agora na área que é a sua especialidade. Como é que está a qualidade? Como é que estão as condições desses armazéns espalhados pelo Brasil? Eles estão em boas condições ou não? Existe algum levantamento nesse sentido? Olha, eu não tenho assim dados técnicos. O que a gente tem é o que a gente observa nas visitas, enfim, analisando essas unidades aí, a base instalada. O que a gente observa? Que existe um déficit tecnológico nos próprios equipamentos. Mesmo os equipamentos novos, hoje, que são entregues pela indústria, ainda tem um espaço grande para se agregar tecnologia. E a base instalada é um pouco antiga, na média, aí, 20 anos. Daí até muitos armazéns até mais antigos, né? Então são equipamentos que já foram desenvolvidos lá atrás com tecnologias mais antigas e que acabam repercutindo numa performance limitada, né? Aí o que acontece? A gente tem a produção cada vez maior, crescendo exponencialmente, as janelas de colheita se tornando cada vez menores, né? Porque com essas novas variedades, principalmente de soja, a maturação ela acontece de uma forma diferente do que acontecia antigamente. Então você tem uma concentração para ser recebida muito elevada. E aí os equipamentos mais antigos eles não conseguem dar conta do recado. Então começa a formar fila de caminhão, começa o pessoal a usar o equipamento às vezes com sobrecarga, começa a quebrar. Então são gargalos que não é só a capacidade estática. Quando a gente está falando, a gente foca muito em capacidade estática, que é o volume de silos e armazéns. Mas existem gargalos que fazem parte do pós-colheita, que estão nesse caminho até chegar ao armazém. Que é desde o caminhão chegar na moega, carrega o caminhão, depois passa para a limpeza, depois passa para o secador, até ser depositado no armazém. Então, existem situações em que você tem uma capacidade estática adequada, mas o gargalo nesse caminho é muito grande, né? E aí acaba gerando transtornos aí. Deixa eu pegar um exemplo que eu vi essa semana. Eu vi um anúncio no Instagram de uma empresa que vende aviões. E ela mostrava aviões lá, por exemplo, com 10 anos de uso. E ela falava assim, mas tá como novo. Toda a aviônica dele foi modernizada, tá tudo moderno. O avião tem 10 anos, mas ele é atual. Na armazenagem, é possível fazer a mesma coisa? É possível pegar um armazém desse que tem 20 anos, dar uma turbinada nele e fazer ele ficar atualizado? Sim, é possível. Inclusive, a gente tem 2 caminhos para diminuir esse déficit aí do pós-colheita com relação à área de plantio mesmo, né? Um é construindo novas unidades, que é o que vem sendo feito aí, e o outro é melhorando as unidades existentes. Então, é possível sim agregar tecnologia a equipamentos existentes, melhorando a performance desses equipamentos, buscando que eles desenvolvam lá a sua performance nominal de projeto, pelo menos, né? Porque assim, a gente vê muitas unidades antigas que têm secadores que trabalham aí 30%, 40% da sua capacidade nominal, porque tem um painel de controle completamente defasado, porque tem uma fornalha que às vezes não está bem projetada, ou até mesmo na questão dos ajustes do secador, tem as aletas de entrada de ar, o pessoal coloca ali o sistema de despoeiramento e
Isso interfere também no fluxo de ar dentro do secador. Então existem detalhes que podem ser observados e corrigidos para fazer com que esses equipamentos performem melhor, né? Então, tem situações em que o proprietário imagina que precisa colocar um novo secador, digamos, e às vezes fazendo uma análise e ajustes bem feitos ali, colocando um painel novo que faça uma operação mais dentro do seu ponto ótimo, às vezes nem é necessário, né? Em termos de investimento, vale a pena fazer essas atualizações? Assim, eu entendo que vale a pena, mas cada caso tem que ser analisado, né? Existem situações em que o equipamento pode ser tão obsoleto que mesmo fazendo essas melhorias ele não vai conseguir atender a demanda, então é melhor substituir por um novo, fazer um segundo equipamento. Mas existem muitas situações que fazendo esses ajustes vai atender e com um custo bem menor do que a instalação de equipamentos novos, né? Mas isso assim, quando a gente olha o pós-colheita, ele são várias fases do processo. Então, começa ali desde o tombador. Então, tem que ter uma capacidade de recebimento adequada. Aí depois tem a parte de análise qualitativa da semente, lá que faz a classificação. Hoje estão surgindo equipamentos para automatizar essa análise, né? É um ponto ali bem crítico, né? Porque repercute diretamente no valor do produto. Então, ainda é feito de forma muito manual, mas hoje a gente já tem equipamentos que automatizam isso. Depois a parte quando vai para a questão do fluxo dos grãos na unidade. Hoje em dia a gente pode automatizar esse sistema, colocar isso tudo num computador, fazer todo o controle desses fluxos automaticamente, identificar esses gargalos do fluxo e melhorar substancialmente a gestão da unidade, né? Depois, quando a gente olha os equipamentos em si, máquina de pré-limpeza, também tem oportunidade de melhorias. No secador, tem oportunidade de melhorias. Nós aqui da PCE mesmo desenvolvemos uma linha de painéis para controle de secador que só instalando esse painel já é possível dar um upgrade no equipamento. Aí, quando a gente vai para o silo, para o armazém, sistemas de termometria que consigam funcionar de forma confiável, que façam a aeração da maneira adequada para melhorar a qualidade dos grãos, né? É todo um processo. Então, assim, você tem que melhorar cada fase do processo para chegar com um grão limpo, na umidade correta, e aí você fazer um sistema de controle de aeração adequado para que esses grãos mantenham a sua qualidade. A gente não consegue melhorar a qualidade dos grãos, mas a gente consegue evitar a degradação desses grãos, né? E também na parte do secagem, sim, ali se consegue melhorar, porque uma secagem mal feita, com um sistema de controle errado, com um operador inapto, ele vai comprometer drasticamente a qualidade do grão. Então, e hoje está tudo muito na mão do operador, né? Esses secadores, o controle dele é muito manual. Então, vai da expertise do operador. Se você tiver a sorte de ter um operador bom, beleza. Agora, essa pessoa não vai estar disponível todo o tempo, né? Então, a ideia é colocar tecnologia nesses equipamentos para que esse processo fique cada vez menos dependente desse fator conhecimento humano. Ele dá as informações para que um operador, mesmo não sendo um expert, seguindo as instruções do equipamento, vai garantir um desempenho adequado, uma secagem adequada e um grão ali com o menor dano possível. O Everton, eu conheço e sei muito bem o que é o conceito da agricultura de precisão, mas o que é armazenagem de precisão? Esse é um conceito interessante, porque quando a gente olha a parte da agricultura, está muito consolidado já, né? Então você tem tratores que coletam a informação, que jogam num sistema onde você pode enxergar a trajetória do trator, velocidade, enfim, mapas de adubação, onde você vê cada área da lavoura, onde precisa colocar mais ou menos fertilizante.
as plantadeiras também, mapeando quanto de semente coloca em cada área, onde tem que botar um pouquinho mais de semente, um pouquinho menos. Então isso aí é a agricultura de precisão. Quando a gente vai para a armazenagem, esses dados que vão ser importantes para fazer a gestão, eles ainda não estão disponíveis. Então, o que nós estamos buscando? Fornecer equipamentos que coletem dados que vão ser úteis para a tomada de decisão. Então, falando, por exemplo, termometria. Termometria hoje, termometria que a gente desenvolveu, e não só nós, alguns concorrentes também, ela monitora a temperatura do grão, controla os ventiladores, mas gera dados. Ela fica coletando essas informações e disponibiliza isso através de um portal para que o gestor da unidade tenha acesso e consiga verificar quantas horas de aeração foram feitas, consumo de energia, se a temperatura do grão está se comportando da forma esperada ou não, precisa tomar alguma decisão diferente. Então, a partir desses dados é que entra o conceito de armazenagem de precisão, né? No próprio secador também, esses painéis que a gente desenvolveu, eles são conectados à nuvem, a gente fala, são indústria 4.0, que é o seguinte: o equipamento ele não fica operando solto, ele fica gerando dados, e esses dados podem ser monitorados, tanto pelo proprietário como pelo próprio fabricante do equipamento. Então, por aí o proprietário pode enxergar se o operador está efetuando a operação do secador da maneira mais adequada, se não está com super temperatura ou subtemperatura, enfim, que vai impactar na qualidade do grão e no consumo de lenha. Assim como o próprio fabricante dos equipamentos podem avaliar o desempenho e evoluir no seu projeto, né? Estou vendo que o meu equipamento poderia ser melhor, performar melhor se eu fizer alguma adequação no projeto. É para evoluir os equipamentos. Então, a armazenagem de precisão é isso, é gerar dados que vão ser úteis para a tomada de decisão e para melhorar a gestão da unidade de armazenagem, né? Inclusive, Divino, num passo seguinte, e que não está tão distante, já é muito assim próximo, esses dados eles vão poder ser tratados via inteligência artificial e ajudar o tomador de decisão a ter uma assertividade maior ainda na sua gestão. Isso já é uma realidade que está em andamento, né? Só que o que acontece? No setor do pós-colheita, a gente está agora num esforço para colocar essas tecnologias que gerem esses dados, para daí, no segundo momento, evoluir para essa parte de inteligência artificial. Everton, é muito bom saber que nós temos evolução em todas as áreas do agronegócio. E no setor de armazenagem, por tudo que você nos trouxe hoje aqui de conhecimento, demonstra que é um setor que está em plena evolução. E a gente espera que esse déficit diminua cada vez mais. Meu amigo, muito obrigado. Foi um prazer, foi uma honra conversar contigo. Prazer foi todo meu, espero ter sido útil e para os ouvintes aí. E ficamos à disposição. Precisando, vocês sabem nos encontrar aí para outros bate-papos. Muito obrigado, grande abraço para você. Eu que agradeço, grande abraço. O Everton disse, eu espero que tenha sido útil. Eu tenho certeza que foi muito útil, porque as informações que ele trouxe são relevantes. Elas demonstram, conforme eu disse, a evolução desse setor no Brasil. Um setor que precisa ainda de muito investimento, precisa de um olhar muito preciso para ele, porque nós produzimos, sabemos produzir, mas muitas vezes não temos onde guardar para vender no melhor momento. Eu conversei com Everton Rorato, diretor comercial da PCE Engenharia, e falamos sobre o déficit tecnológico no setor de armazenagem no Brasil. O podcast Agro e Prosa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário,
já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.